1 Coríntios 9, do 24 ao 26. Fala assim, irmãos. Eu ia esperar os irmãos lá de trás vir, por isso que eu estava enrolando, mas eu acho que eles vão ficar lá. É assim. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Amém, irmãos? A pregação de hoje, a palavra que eu queria trazer para os irmãos, o título dela é A Caminhada é Longa. Por quê? Nós somos jovens. Se a gente parar para pensar, nós vamos viver mais pelo menos umas 4 vezes, 3 vezes o que a gente já viveu até hoje. Então imagina, tudo que você já passou até hoje, onde você já morou, onde você já foi, onde você já fez e aconteceu, você vai viver isso mais um monte de vezes. Então, nós que somos jovens, obrigada. A caminhada que a gente tem pela frente é muito longa, E aqui, Paulo fala que não é para a gente fazer correr como aqueles que não tem para onde, não tem onde chegar, para ficar lutando com o vento. Ou seja, tudo que a gente for fazer tem que ter um propósito, porque senão nós vamos fazendo, e no fim a gente vai falar assim, e aí? O que aconteceu? E nós que somos jovens, nós somos muito empolgados. Então, vira o ano, a gente já começa. Esse ano eu tenho meta para esse ano é tal coisa, eu vou mudar tal coisa, eu vou ler a Bíblia toda. Aí chega março, assim, que se a gente pegar o papelzinho que a gente anotou tudo, não está indo para o mesmo caminho. Então, a gente pega e tem muita animação, só que a gente tem também a facilidade de perder essa animação. A gente começa muito animada, às vezes, vai na academia. Esse ano eu vou ser saudável, não como doce, não faço nada. Uma hora dessa nós já comemos, já fizemos tudo errado. E isso a gente usa, por um lado, a nossa energia, A gente tem que saber usar aquilo que nós somos para atingir algo, mas a gente tem que ver onde também é as nossas falhas. E ser jovem tem um pouco dessa empolgação, tem um pouco essa animação. Só que a vida cristã, ela não é um evento, ela não é um momento, nós estamos vindo aqui, não é um sábado, é todos os sábados da nossa vida, é todos os domingos da nossa vida. E isso, quando a gente pensa em uma caminhada de longa trajetória assim, a gente começa a parar e falar assim, será que é por aí? E eu lembro que quando a gente mudou para a igreja evangélica, eu lembro da minha mãe falando comigo assim, sigam algo que vocês vão fazer para a vida inteira. Não entrem em algo que, tipo assim, igual a gente converteu, Então a gente tinha muitos hábitos que não eram cristãos, como música, sair. Ela falou, não é para você parar, de repente, vestir uma fantasia, vestir uma personalidade, não faço isso, não faço aquilo. Não. Siga Jesus, entenda uma coisa que você vai levar para a vida inteira, porque se a gente ficar fingindo, durante um tempo nós não vamos conseguir alcançar esse alvo. Então, a caminhada, ela é muito longa para a gente, para nós que somos jovens, ela é muito longa, ela requer a nossa perseverança. Em Mateus 24:13, fala que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Às vezes a gente vê assim, pessoas que estavam com Jesus, que estavam ali animados com Deus e do nada se desviam do caminho do Senhor. E a gente pode analisar isso não para julgá-los, mas o que isso pode nos impactar? O que isso pode fazer que a gente vê algo para evitar aquilo? A primeira coisa, eu não sei aqui, quem que tem pai e mãe crente, evangélico? Aí. Não sei se vocês já ouviram a expressão, meu marido que brinca muito, ele fala assim, que às vezes quem é filho de crente,
ele acha que ele é neto de Deus, né? Ele acha que ele é crente de tabela. Ele acha, não, lá em casa todo mundo é crente, eu nasci crente, eu sou crente também. E às vezes nunca teve uma experiência com Deus. Às vezes nunca teve um momento de se entender assim, não, o que Deus tem para mim? Não é o que sua mãe está falando, seu pai está falando, fulano está falando. O que Deus já falou comigo que Ele tem para mim? Então a gente vê, né, às vezes muitos casos de pessoas que não, de nós mesmos, né? Um momento que a gente não vê aquilo ali, não vê propósito naquilo, mas por quê? A gente está seguindo o Deus do meu pai, a gente está seguindo o Deus da minha tia, a gente está seguindo o Deus da minha amiga, mas quem é Deus para você? Qual que é a sua experiência com Deus? Porque senão, não tem como você perseverar. Vamos supor, vou falar com todo mundo aqui, gente, vamos correr em volta de Paula Cândido inteiro. O que todo mundo vai me perguntar? O que nós vamos ganhar? Porque você está aí correndo aqui que nem um doido, à toa, para no meio vocês pegarem e descobrirem se vai ganhar algo ou não. Então a palavra de Deus já fala que aqueles que correm, eles vão alcançar, né, a coroa. Então a gente já sabe onde é o nosso alvo, a gente já sabe qual que vai ser a nossa recompensa, a gente já sabe onde a gente vai chegar. Só que para isso, o processo, ele é demorado, ele é um dia após o outro, ele é um choro um dia, uma alegria no outro, uma bênção no dia, uma dificuldade no outro, mas é a perseverança, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe o que Deus tem para nós. Agora, se a gente não souber, e tiver, às vezes, né, ser o neto de Deus, por causa dos pais, às vezes pode acontecer algum familiar pegar e falecer, a gente vai virar e falar assim, mas e o Deus da minha mãe? E o Deus do fulano? E o Deus do ciclano? Por que ele não fez? Por que ele não aconteceu? Então, a gente precisa criar um relacionamento com Deus para que nós venhamos perseverar sabendo quem Ele é. Por exemplo, uma analogia menor. Eu casei, eu conheço meu marido, eu sei quem ele é, então os dias vão ser difíceis, pode ser dia que ele não está muito feliz com a vida, não está muito animado, mas eu não vou chutar o balde, porque eu sei quem ele é, eu sei que ele é um homem bom, eu sei que ele é um servo do Senhor, então é a partir disso. Mas se eu não sei quem ele é, se eu conheci ele num dia e casei no outro, qualquer coisa que ele demonstrava que eu não agradava, eu vou falar assim, eu não quero mais, eu não quero mais. E às vezes a gente faz com Deus, a gente quer o Deus abençoador, Deus, precisa de tal coisa, precisa de tal coisa. Mas e o Deus do relacionamento, daquele que você conhece? E o conhecer Deus é uma vida. É uma vida, hoje você conhece uma porção, amanhã outra, mas se você não estiver disposto a conhecer Deus, nós vamos continuar sendo um neto de Deus, um conhecido de Deus. E outro caso também que eu estava pensando assim, nesse sentido dos jovens, e eu vi, através da minha vida, às vezes a gente vive uma vida muito legalista, né? Muito assim, isso pode, isso não pode. Eu vou ser bonzinho, que Deus vai me dar. Eu vou ler a minha Bíblia, que Deus vai fazer. Eu vou fazer jejum, que eu vou receber. E quando nada disso acontece? E quando você faz a vida, um bom período, estou certinho, estou fazendo tudo, e nada muda. E aí? Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ser seu pai? Deus deixou de te amar porque Ele não fez do jeito que você quis? Então, a gente, às vezes, coloca a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus condicionado ao fazer. E, às vezes, é um fazer bom. Não é coisa assim, nada demais. É converter o meu pai, converter o meu irmão, mudar a vida financeira da minha família. São bênçãos, glória a Deus. Mas e se Deus não fizer? Se isso não acontecer, e aí? Aí a gente vai questionar, depois de passar tantos anos, 10 anos, orando por um parente, e se ainda não for o tempo? Deus deixou de ser Deus por causa disso? E a perseverança é muito sobre isso, igual a gente pensar como uma atividade física, né, que Paulo dá exemplo de uma corrida. Se você, a Paula, minha prima, sabe aquela que vem na igreja com tatuagem? Ela corre maratonas e tudo mais. Ela está querendo correr 48 quilômetros. E ela estava contando que ela tem que correr todo dia quase. Ela não chega a correr os 48, mas ela corre, tipo assim, um dia ela corre 10, outro dia ela corre 25,
outro dia ela corre tanto. Então, enquanto está todo mundo dormindo na cama quentinha, 5 horas da manhã já está no asfalto afora correndo. Amanhã a gente vai para a igreja de Canaã, de manhã, ela acorda antes, corre para estar 7h30 lá em casa. Então, imagina. Então, assim, é um preço que você paga, você não está querendo aquilo ali. Então, é todo dia. Se você está com fome, você tem que correr. As mulheres aí, outro dia ela falou com a gente, se está com cólica, ela também tem que correr, porque ela precisa chegar na meta dela para conseguir correr lá. E a vida cristã, em analogia a Paulo, é assim. Tem dia que, tipo assim, a gente não está aguentando, né? Está doido para o dia acabar. Mas aquele dia, Deus também tem que ser Deus na nossa vida. Ou tem dia que nós estamos felizes demais, igual eu. No dia que eu casei, estava feliz demais. Deus é Deus naquele dia também. Porque senão a gente começa, tipo assim, a ser aqueles que, não, é igual a virada de ano. Cheio de animação, mas aquilo não dura. Então, a gente não vai alcançar algo se uma coisa não durar, se aquilo não tiver constância. E está aí um dos maiores desafios para a gente que é jovem, né? A constância. E quando a gente entende essa constância, a vida com Deus, a gente tem que ter muito claro de buscar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E isso é muito óbvio, que a gente vira e fala assim, é claro, né, Júlia, a gente tem que buscar Deus por quem Ele é. Mas inúmeras vezes da nossa vida, quando as coisas não saem do nosso controle, a gente dá uma revoltada com Deus, fala assim, nossa Deus, mas você não está me vendo? Nossa Deus, mas olha o que fulano fez. A gente sempre vai estar questionando a Deus por que Ele não fez aquilo que a gente pediu. As nossas orações, como a gente sempre ouve isso em pregação, é a gente falando com Deus, né? A gente com aquela ladainha todo dia, oh Deus, olha isso, oh Deus, abre essa porta, oh Deus, fecha aquela porta, oh Deus, faz isso, oh Deus. Entendeu? É o tempo inteiro, é Deus faz, e vai pedindo. É uma bênção, irmãos, a gente poder, né, pedir a Deus, só que o nosso relacionamento não pode estar condicionado nisso. O nosso relacionamento ele não pode ser baseado nisso com Deus. Porque senão a gente desanima. E muitas vezes, acho que todo mundo aqui já passou por isso, de um irmão da igreja, um pastor, assim, virar e falar assim, ó, Deus tem uma bênção muito grande na sua vida. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E realmente, Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Grande, pequeno, mas Ele tem. Só que às vezes a gente toma posse disso. Às vezes, Deus tem um propósito grande na sua vida financeira. Aí a pessoa já começa, você é rico, você é rico, você é rico, glória a Deus, você é um empreendedor. E só fica com aquilo na cabeça. Aí tudo não começa a acontecer, a pessoa fica assim, será? Será que o pastor falou mentira? Esse povo também só fala mentira. Aí vira, você vai ser um grande homem do Senhor. Aí a pessoa acha que no outro dia vai estar aqui pregando, dando um show, colocando a mão e gente acontecendo dentro da igreja. E, na verdade, você não está ainda nem tendo a oportunidade de pregar na célula. Só que aí a gente uma hora vira e fala assim, Deus, mas eu vou ser grande, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro, e nada está acontecendo. Nada está acontecendo, nada está do jeito que todo mundo falou. Mas é porque é processo, irmãos. É aquela parte que fala que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. A gente não sabe explicar, mas é sobre perseverar. É sobre todos os dias estar ali na presença do Senhor, por quem Ele é, por o que Ele é. E eu estava lendo esses dias, lá em Lucas 9:35, quando Elias e Moisés, eu até perguntei ao Henrique, o Elias e Moisés aparecem, e lá num momento com Jesus, e aí os discípulos ficam todos animados, eles falam assim, nossa, Elias apareceu, Moisés apareceu, que chique. Mas Deus vira e fala assim, Ele é o meu filho, Jesus, né? Jesus é o meu filho amado, Ele é o meu escolhido. Então, às vezes, a gente se deslumbra, né, com Elias da vida, que são pessoas que são profetas, pessoas que falam na internet, que fazem, acontecem. Às vezes, Moiséses da vida, que são pessoas que conhecem da palavra, da lei. Só que a gente tem que ouvir o que Deus falou. Escuta o que Jesus fala, porque se a gente for ficar pegando referências de pessoas e tudo mais, igual eu falei, nós temos mais 4 vezes para viver o que a gente já viveu. A chance da gente decepcionar e quebrar a cara com essas pessoas que a gente está colocando nossa expectativa é muito grande.
Às vezes, quantos de vocês já não aconteceu de ver na internet uns casamentos bonitos, as meninas que vão ver, de uns famosos. Do nada, eles pegam e separam. Você fala assim, uai, mas cadê o amor? E da mesma forma, às vezes, pregadores, que do nada a pessoa, você vai descobrir a vida dela estava uma bagunça. Você fala assim, uai, não é julgando, né, irmãos? Mas é para a gente saber que a nossa referência não tem que estar nisso. Assim como Deus falou, é Jesus. Escuta o que Ele fala, escuta o que Ele fala para você, escuta o que Ele quer para você. Porque senão nós vamos ficar só atrás das bênçãos, só atrás de um Deus que pode fazer, só atrás de um Deus que é isso e aquilo. E Ele tem isso para a gente, irmãos, Ele tem bênção para a gente. Mas a gente não pode condicionar o nosso relacionamento com Deus de ser pedintes. E o problema disso, que às vezes a gente quer tanto uma bênção, a gente quer tanto vencer na vida, nós que somos jovens, que qualquer atalho que aparecer, a gente vai querer vai aceitar. E atalho, assim, quem é o mestre do atalho é Satanás. Porque Deus, ele tem processos para a nossa vida, ele tem dia após dia. Mas Satanás não. Ele vai, às vezes, um irmão deu aqui que Deus tem uma bênção financeira, um dom de prosperidade para a sua vida. Aí, beleza. Aí começa uma pessoa, hoje, vou citar esse exemplo porque todo mundo é jovem e sabe. Aí aparece os tigrinhos da vida. Aí todo mundo quer mexer com tigrinho porque vai ganhar dinheiro. Irmãos, misericórdia. Mas Deus falou que eu ia ter o dom da prosperidade. Entendeu? Não é por aí. E às vezes esse exemplo que eu dei é muito óbvio, mas Deus tem um propósito para todo mundo aqui, de ter família. Aí aparece uma mocinha toda bonita na internet, te mandando mensagem falando que é crente. Se ela falou que é crente, tá bom. Você nem vai ver, né? Se a menina é crente ou não, só aceita aquilo como uma verdade. Depois você entra em uma e aquilo vira um tumulto na sua vida. Mas por quê? Porque foi um atalho. Apareceu uma menina bonitinha e pronto, a gente finge que Deus está nisso e entra. E do mesmo jeito um rapazinho. E são coisas na vida que pode parecer muito pouco, às vezes um relacionamento, um trabalho, mas isso tem consequência tão grande na nossa vida, irmão. Se a gente pegar, às vezes, mulheres mais maduras, mais velhas, os traumas que as pessoas levam de más escolhas, os traumas que as feridas que as pessoas têm por causa de erro, por causa de más escolhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses atalhos que podem aparecer, porque a gente tem muito caminho pela frente, igual o título da pregação, né? A caminhada é longa, a gente tem muita coisa pela frente. Então, se a gente quiser um atalho, você vai assumir os riscos? Entendeu? Você vai assumir o risco? Porque Deus é bom, Ele vai tirar a gente de lá. Mas a consequência, ela vai estar lá. E Satanás ofereceu um atalho até para Jesus, que ele virou e falou assim, se você me adorar, eu vou te dar tudo. Se até para Jesus ele ofereceu, para a gente ele não vai oferecer. Nós estamos tão firmes que ele não vai oferecer. Que a gente não venha ter essa percepção, irmãos. A caminhada ela é longa, a vida com Deus é um dia após o outro. É de renúncias, mas é principalmente de relacionamento. É de acordar. Assim, ai Deus, bom dia. Pelo menos eu falo isso. Eu falo, ai, bom dia, Deus, eu acordei. Antes eu até falava, né, amor? Nas minhas orações, eu falava assim, ai Deus, boa noite, obrigada pela vida. Porque eu não tinha muito o que falar. Eu ia falar assim, ai Deus, faz isso. Sabe? Não dava mais para ter aquele tipo de relacionamento com Deus. Eu queria contar, né, para os irmãos um testemunho da minha vida, que essa palavra, eu ainda estou na fase de pregar aquilo que Deus já fez na minha vida, porque acho que eu tenho mais propriedade para falar por enquanto. E eu me converti aos 15 anos por aí. E foi no momento que a minha família estava tudo muito conturbado, muito caótico. E eu buscava a Deus, e eu lia a Bíblia, e eu jejuava, e eu orava a madrugada inteira. E glória a Deus por isso, porque nas madrugadas que eu falava, Deus, eu quero um marido assim, assim, assado. Hoje eu tenho. Então, assim, não foi à toa. Então, a minha família estava com muitos problemas na época.
eu tinha um relacionamento muito problemático, muito conturbado, muito horrível. E a minha vida era de oração, tipo assim, de luta em luta. Tem gente que é de glória em glória, o meu era de luta em luta. E eu passava a minha vida inteira, sabe? Orando, pedindo a Deus e que Ele ia fazer e Ele tinha que fazer. E nisso, como eu me fechei muito esperando esse agir de Deus em todas as coisas, por um lado foi bom, que eu me dediquei muito aos estudos, muito profissionalmente, e que colhi frutos, né, dessa dedicação. Deus também tinha isso para a minha vida. Só que chegou um momento da minha vida que eu tinha, acho que uns 23 anos, estava nova, com um trabalho muito bom, que me proporcionava viajar e tudo mais. E eu virei e falei assim, e nada mudou na minha vida. Nada, irmãos. Se eu virar e falar, tipo assim, dos problemas que eu orei durante 10 anos, quase, nada tinha mudado. Estava tudo a mesma coisa. Todos os problemas iguais. Eu virei e falei assim, eu cansei, Deus, porque eu sou a pessoa mais certinha, eu sou a pessoa mais estudiosa, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não faço nada, e nada dá certo. Então, para que eu vou continuar nisso? Para que eu vou continuar nisso? Aí, na época, o Robertinho já tinha convertido, e eu falava com ele, falava assim, eu quero ser doida, minha cabeça não tá boa, vou ficar doida de vez. Mas é porque você passar a vida, um tempo, o meu foi o quê? 10 anos, sem conhecer a Deus. Ele fez na minha vida? Fez. Ele mudou muita coisa assim, no meu caráter, na minha forma de ver as coisas? Sim. Só que eu poderia ter desfrutado de Deus muito mais se eu tivesse buscado conhecê-lo do que como eu fiz, que era pedindo para mudar, pedindo para fazer, e era causas boas, era mudar minha família, trazer bênção para minha família, só que ainda não era tempo. E hoje eu vejo que se Deus tivesse dado essas bênçãos para a gente lá atrás, isso minha mãe, meu pai, todo mundo fala isso, nenhum de nós estaríamos juntos. Meu pai e minha mãe talvez não estariam juntos, eu ia estar para um lado, meu irmão ia estar para o outro. Então, se Deus permitiu aquele deserto para a nossa família, foi porque era necessário para hoje todos nós estarmos na presença de Deus e estarmos juntos. Só que você buscar Deus só porque que Ele pode te dar, só por o que Ele pode fazer, um momento Ele pode não fazer e está tudo certo, porque 10 anos depois, 10 não, né? 12, eu consigo ver o propósito de Deus. Mas quando eu estava lá, eu só via assim, Deus, você não está me ouvindo? Olha só, olha a minha casa, está na sua palavra. E ficava só pedindo a Deus, só buscando de Deus, o tempo inteiro pedindo e nunca um relacionamento com Ele. E eu até falo com o pastor Drauzio que hoje em dia é engraçado, que eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, tudo que eu leio parece que eu estou lendo é novo, que eu nunca tinha visto aquilo. Falei, como é que isso estava aqui? Eu nunca tinha visto. Então, irmãos, esse caso que eu contei da minha vida, Deus teve muita misericórdia de mim, muita misericórdia, colocou a vida do Robertinho, parece que Deus faz tudo tão certinho, que quando eu estava desistindo da minha fé, o Robertinho se converteu a Deus. E aí foi, ele ia ficar falando na minha cabeça, eu em tempo de matar ele, mas ele usou a vida do Robertinho. Então, assim, Deus, Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, porque a nossa caminhada é longa. Porque se a gente firmar só no que Ele pode fazer, vai dar daqui a pouquinho, a gente vai ver que Ele não fez e vai questionar. Às vezes Ele pode fazer, igual na minha vida profissional, Deus fez assim, uma maravilha. Mas aquilo que eu tinha pedido a vida inteira, Ele não fez ainda. Está quase fazendo, eu creio. Mas porque a minha confiança em Deus não é por aquilo que Ele vai fazer, não é aquilo, ai Deus, faz isso para eu confiar, me dá isso para eu conseguir confiar. Não, porque senão nós vamos passar uma vida inteira queixando com Deus, Ele não fazendo as nossas vontades, porque Ele não tem essa obrigação, e a gente não criando um relacionamento com Ele, e a qualquer momento a gente pode desistir. Só que nós sabemos qual que é o prêmio dessa corrida. Nós sabemos que é uma coroa da vida eterna. Nós sabemos disso.
Então é nisso que a gente tem que permanecer. Quando estiver desanimado, tiver um amigo seu falando na sua cabeça, mandando você voltar a ler sua Bíblia, voltar, agradeça a Deus, que é um privilégio ter pessoas do seu lado que te incomodam com a palavra de Deus. Se você está desanimado, você está cansado, fala: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não consigo nem orar hoje, mas tenha misericórdia de mim. Mas busque um relacionamento individual com Deus. Não busque o Deus do Robertinho, o Deus da Cibele, o Deus da Henrique. Busque o que Deus tem para a sua vida, aonde Ele quer te levar. Porque senão, na semana passada eu falei que eu fiz um plano todo da minha vida. Nesses meus pedidos para Deus, poucas vezes eu queria ouvir o que Ele queria me falar. E eu criei um plano de vida para mim. E, assim, até agora, esse plano também distante do que eu criei. Mas por quê? Se hoje eu me frustro, não estou frustrada, mas se eu tivesse, o problema ia ser meu, porque Deus não me prometeu aquilo. Então, o problema é meu, sabe, irmãos? Então, a gente tem que ser muito honestos ao entender a intenção do nosso coração, porque senão nós vamos ficar aí, tendo um relacionamento com Deus baseado em pedidos, baseado em achismos, que a gente tem um tal de falar: não, eu acho que Deus falou isso, não, Deus falou aquilo, sendo que às vezes nem falou, sendo que às vezes a gente nem tem certeza daquilo. Então, se a gente é jovem, a gente venha buscar de Deus uma maturidade, porque a gente não é mais criança. Nós, daqui para frente, nós vamos, tudo que a gente tomar de decisão, a gente vai ter como consequência. Deus vai nos tirar, Ele vai refazer tudo novo. Eu vejo isso na minha vida, mas tem coisa que passou que poderia ser evitado. Tem coisa que passou, se perguntar ao meu marido, se perguntar aos irmãos, poderia ser evitado, poderia ter deixado para trás. Então, se a gente tem essa corrida longa, a gente precisa permanecer firmes em relacionamento com Deus, porque senão, a qualquer momento, se o barco balançar um pouquinho, a gente pode falar assim: para mim já não serve mais. Então, que a nossa confiança venha estar em Deus por quem Ele é. Se Ele vai fazer, se Ele não vai fazer, é no tempo dEle. A nossa confiança tem que estar nele. E aqui eu coloquei qual tem sido a nossa motivação para permanecer em Deus. É porque eu entendo que sem Deus eu não sou nada? Ou é, não, eu estou com Deus porque eu acho que Deus vai me ajudar a ter um negócio, Deus vai me ajudar a ter um marido, Deus vai me... Coloque na balança, qual que é a sua motivação? O que te faz todo dia vir à igreja? O que te faz todo dia orar? O que mais está nas suas orações? Cuidado, irmãos, que às vezes ao invés de a gente engrandecer a Deus, é tão bom a gente deitar na nossa cama e falar: que cama boa, tipo assim, que presente de Deus para a nossa vida. Mas aí a gente está: nossa, Deus, isso aqui não está bom. Isso aqui, Deus, muda, Deus, faz. Irmãos, que a gente contemple a Deus, que a gente contemple a Deus por quem Ele é, porque senão vai haver um momento que nós vamos desanimar. E a caminhada é longa. E a gente tem como a maior recompensa a vida eterna. E uma coisa que eu até coloquei aqui, que fala o seguinte: se uma coisa que você está pedindo tanto para Deus não acontecesse, você ainda ia continuar seguindo a Deus? Aí todo mundo vai falar assim: sim, claro. Pensa bem, nunca aquilo fosse acontecer. Será? Entendeu? Não estou sendo negacionista, não estou trazendo terror, porque a gente crê, né, igual o Roberto falou, em um Deus tão grande que derruba gigantes e tudo mais. Mas a gente tem que entender que a gente precisa alinhar a nossa expectativa à vontade de Deus, porque senão nós vamos estar querendo uma coisa muito distante daquilo que Deus tem. Por exemplo, na minha casa, nós tivemos que ter uma dificuldade durante quase 15 anos para permanecermos juntos. Se me perguntasse lá antes, eu falaria: não, eu quero essa bênção, porque minha família vai ser mais feliz com essa bênção. Não seria. Então, a gente continuaria fiel? Ou a gente: não, eu estou com Jesus porque sem Ele eu não sou nada. Então, nós temos um propósito com Deus. E aqui eu até coloquei um exemplo de que nós precisamos entender que nós somos um peixe. E
Um peixe, ele só vive dentro do aquário. Então, o meio dele viver, do aquário não, desculpa, na água. O meio do peixe viver é na água. Se você tirar ele, ele vai viver um pouquinho? Vai, porque vocês já viram, peixe quando você pesca, tira, deixa ele assim, aí fica rolando um bom tempo ainda, até ele morrer. Ele vai conseguir viver? Vai. 40 minutos, 1 hora. Nós somos assim. Nós somos o peixinho. O meio que a gente vive é a presença de Deus. Fora dessa presença de Deus, a gente vai conseguir viver um pouco se confortando com prazeres desse mundo, com dinheiro, com isso, com aquilo. Vai, um tempo, mas aquilo começa a te sufocar. O peixe, ele morre, né? Com a falta do, sei lá, não é oxigênio, mas ele morre sufocado. O nosso meio natural é Cristo. Tirar a gente da presença de Deus, nós sairmos da presença de Deus, não tem vida naquilo. Então, quando a gente entende que a caminhada é tão mais fácil com Deus, não sei se nem fácil é a palavra, é a única forma, é o único meio, é o único jeito de a gente permanecer, da gente ser feliz, bem-aventurados, da gente permanecer. É estar imerso na presença de Deus, igual um peixe, né? Ele não fica imerso dentro da água. Então, quando a gente entende isso, a gente não troca, porque a gente fala assim, se eu for distante da presença de Deus, eu vou ficar sufocado, igual um peixe. Então, que a gente vai entender, irmãos, que a nossa caminhada, ela é longa, ela vai ter muitos dias, todos nós aqui, acho que só o Henrique já é pai, então, a maioria vai ter que trabalhar, formar ou trabalhar em alguma coisa, depois vai ter que sair da casa dos pais, depois vai ter que conhecer uma pessoa abençoada, depois vão ter filhos, depois os filhos vão crescer. É muita coisa que tem pela frente ainda. E se a gente não entender que sem a presença plena de Deus nós não vamos alcançar essa coroa, é até difícil de pensar. Então, o que eu queria trazer para os irmãos hoje é isso, que nós venhamos permanecer. Nós temos muito pela frente, nós temos processos pela frente, mas a perseverança e o relacionamento com Deus vai fazer que a gente seja um peixinho imerso nessa água que é Cristo. Porque senão nós vamos tentar nos satisfazer com várias coisas, com reconhecimento do mundo, com dinheiro, com romances, mas nada vai nos deixar plenamente cheios, plenamente inteiros, Somente a presença de Deus, só quando a vontade de Deus se cumpre na nossa vida que nós verdadeiramente experimentamos, né, as bênçãos do Senhor. Então, mais uma vez, irmãos, a caminhada é longa, então nós precisamos perseverar em relacionamento com Deus, porque senão pode haver um momento que a gente venha desanimar, porque as coisas não estão saindo do nosso jeito, e nós, né, que é jovem, nós tendemos a isso, se as coisas não estão do nosso jeito, não está bom. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus, ele tem compromisso com aquilo que com o propósito que Ele fez para a vida de cada um. Ele não tem compromisso com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente quer. E Ele é bom, porque a vontade dEle é melhor que a nossa. Então, se a gente for para Ele, a gente sai muito melhor. Então é isso, irmãos. Espero que tenham entendido. Eu não sei se ficou claro. Acho que foi a primeira vez que eu trouxe uma palavra maior, assim. Mas que Deus falou muito no meu coração da importância da gente perseverar em relacionamento com Deus, para que a gente não desanime no meio. A gente já viveu uma boa parte, a gente já conquistou, já guerreou uma boa parte. Então, que todo dia, igual o Robertinho falou no início, nosso Deus é um Deus que mata gigantes, é um Deus que nos usa com autoridade. Então, quando a gente vê que nós estamos ficando desanimados, Senhor, me reveste de poder, me reveste de autoridade, me dê discernimento, me dê sabedoria. Não nos deixe andar enganado, não nos deixe andar no caminho que o Senhor não tem para nós, para que a gente não venha chegar e ter que reconstruir tudo por causa de más escolhas, por causa de impaciência e ansiedade, né, para viver as coisas, querer
pegar alguns atalhos que Deus não tem para nós. Amém?